Mesmo na lanterna, a torcida do Sport continua indo. E tem um fator que explica muito isso aqui. E até um torcedor que fala depois do jogo sobre isso. E eu acho que ele atingiu o ponto. Porque a torcida do Sport, mesmo na lanterna, continua indo. Vou explicar isso aqui para você. Vou colocar aqui também Hélio dos Anjos e Daniel Paulista. Hélio dos Anjos, em uma coletiva, assim, ele toca no assunto do futebol que atinge Daniel. E a gente atinge Daniel Paulista. A gente vai falar, vou falar sobre isso aqui depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você vai pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. E ripa se você é leão, para chegar para todo torcedor, o torcedor real, o verdadeiro torcedor que gosta realmente do esporte, da instituição, da ideologia, o que é ser esporte. Vamos lá, torcedor. A torcida do Sport é uma das mais exigentes do Brasil. É uma das mais exigentes do Brasil. É uma das mais cabulosas do Brasil. Mas aqui eu vou botar aqui um torcedor explicando por que a torcida continua indo. Ainda, mesmo o Sport não tendo evolução. Primeiro, o resto é só espuma e enrolação. E blá blá blá. Né? Coletiva é só blá blá blá. O que importa é que o Sport não há evolução. Por quê? Porque o Sport não sai da lanterna. Tudo que tiver fora disso é inverídico e é ilusionário e é conversa fiada. O Sport não sai da lanterna. E a torcida do Sport, por ser uma torcida que cobra muito, ela continua indo e existem alguns fatores. E eu vou colocar aqui um torcedor saindo ontem do jogo e pelo Cast FC, né, de Chiquinho e Rodrigo Raposo, ele dá uma entrevista e explica porque, de forma muito interessante, ele fala porque mesmo nessa desgraça da lanterna, a torcida continua indo do Sport, que não bate muito com o perfil do torcedor do Sport e com o torcedor de clube de massa, de cobrança. Vamos falar sobre isso. Mas, torcedor, Daniel Paulista tá um verdadeiro coach nas coletivas. É muito lindo, é muito bonito, é muita linguagem, é muito blá blá blá. Mas dentro de campo, das quatro linhas, o Sport não sai da lanterna. E a priori, os clubes que estão na zona do rebaixamento não estão ganhando. O Juventude não ganha, o Fortaleza perde, e o Sport e o Vitória também, né, que vai jogar o Bavi hoje, vai provavelmente ou empata ou perde, não estão pontuando, e o Sport também não está pontuando para sair da lanterna. Tá entendendo? O Sport está 18 jogos, Daniel Paulista, e 2 vitórias. Você acha que um clube de massa, uma torcida de massa, de pressão, aguenta isso, cara? Estão empurrando. Porque, vou colocar aqui, Hélio dos Anjos, Daniel Paulista na coletiva diz que os jogadores estão sem eficiência, na hora de fazer o gol, não sei o que, enfim, com ansiedade. Pepa dizia que era ansiedade, né? Os jogadores, quando perdia gol com o Pepa, era ansiedade. Com o Daniel Paulista disse que está faltando eficiência, não sei o que. Hélio dos Anjos, numa coletiva, ele falou um ponto sobre praticamente porque o problema do Sport é de perder gol. O Sport é o pior ataque, torcedor. E o interessante é que Daniel Paulista, ele só pode perceber, todos os jogos, ele só botou o time e o time jogou bola no finalzinho dos jogos. Quando tá perdendo. Quando leva o gol, quando leva 1-0, quando leva os 2-0. Aí ele tira os volantes dele, né? E bota o time cheio de atacante. Mas só no final. E eu vou falar aqui de Hélio dos Anjos. E Lucas Lima falou sobre isso. Porque a gente não joga toda vez assim, pra frente. Se expondo mais. Quando começa o jogo, na ilha. Na ilha, principalmente. E Hélio dos Anjos, torcedor. Hélio dos Anjos. Ele diz que não existe jogador ruim. O elenco do Náutico era um dos piores elencos da Série C. Era um dos piores elencos. Se você vê o elenco do Náutico, e ainda na reta final começou a sair jogador. O Marco Antônio saiu, outro jogador saiu, jogador lesionado. O atacante dele lá, o Paulo Sérgio, passou a temporada toda lesionada.
o time, se você ver o elenco do Náutico que conseguiu acesso para a Série B, é muito fraco, muito ruim. Não tem jogador que se destaque em posição nenhuma. Muito difícil ali. Mas aí, ele disse numa coletiva, eu acho que isso aí atinge o Daniel, o Pepa, o que for aqui, que passou por aqui pelo esporte. Não existe jogador ruim. Aí você pega o time do Náutico limitado. Existe jogador mal treinado. Aí você vê ontem Derek perdendo gol, Barley tá perdendo gol, você vê o lateral esquerdo, Luan Cândido perdendo gol, você vê um monte de jogador do esporte perdendo gol cara a cara, Pablo. Então, às vezes é questão de treino de finalização. Às vezes é questão de treino de onde está o ponto vulnerável, onde está a Valência vulnerável. Pô, o treinador bater nessa tecla no dia a dia, nos treinos tático, técnico, de finalização. Tá entendendo, torcedor? Pois é. Aqui eu vou botar o torcedor falando e depois eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Torcedor falando porque a torcida do esporte tá indo. Vou colocar agora e vou falar sobre isso. Foi o cara mais visionário do mundo. Porque ele fez o cara pagar o plano anual pra estar tendo raiva o ano todinho. Aí eu tenho que vir todo jogo fazer valer meu dinheiro. Isso é um absurdo. Ele falou ali, esclareceu. Teve um período que o esporte fez uma publicidade de sócio anual, com desconto, desságios, né, grandes, descontos grandes. O cara pagou anualmente e o cara tá indo para fazer o dia dele sendo jogado fora. Ele pagou, do jogo lá tudo pago, vai ter que ir. Ganhava camisa, ganha camisa toda vez que lançar camisa azul, camisa não sei o que, camisa amarela, lançou, a Umbro lançou, o cara ganha, e o descontão, ia ganhando camisa, não sei o que. Ainda se você fizer um plano anual, você pode chamar um amigo, né, de graça. Deve ter tido um monte de coisa ali, desconto nas cervejas, enfim. Então é isso que um dos motivos, porque a torcida do esporte ela é muito exigente. Ela não vai vir no esporte jogando aquela bolinha ontem com o Ceará. Ceará e Esporte foi jogo de Série B ontem, cara. Jogo de segunda divisão. Olha, o Ceará tá com 35 pontos, né? Olha, porque os times daqui do Fortaleza e Vitória, né? Não estão ganhando. E Juventude não ia passar ele, viu? Que jogo horrível, velho. Que primeiro tempo, só o pessoal melhorou quando o gol foi aberto. Que o Sport melhorou o jogo. Que aí que toda vez Daniel, assim, quando tá perdendo é que ele faz o certo. Mas por ele sempre entra reativo, medroso e retanqueiro. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Desistir, a gente tem conversado a semana toda que independente da nossa situação, a gente não pode entregar, tem que buscar força onde não tem. E acredito que hoje foi assim, a nossa torcida não apoiou até o final. Acredito que esse espírito de quando a gente tomou o gol é o espírito que a gente tem que jogar mais aqui em casa, de se expor mais.